CM Punk, Seth Rollins e Roman Reigns estão debaixo do mesmo teto novamente. E com certeza isso vai dar faísca. O que será que aconteceu entre esses três no Monday Night Raw? Olha, foi de matar o encontro desses três. E mais, nós tivemos Liv Morgan enfrentando Bayley. Tivemos também palavras, frases, promos de Bianca Belair, Io Sky e Rhea Ripley. E mais, Julius Creed enfrentando Rey Mysterio, se preparando para a luta de Rey Mysterio contra El Grande Americano na WrestleMania. E muito mais. O que aconteceu? Nós vamos descobrir agora, nesse resumo do Monday Night Raw do dia 14 de abril de 2025, o último Monday Night Raw na estrada para a WrestleMania. Mas antes, não deixe de fazer as coisas que continuarão a ajudar o nosso canal a crescer. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Mas acima de tudo, assista esse vídeo do começo ao fim, porque é isso que vai fazer o YouTube continuar a divulgar no nosso canal e fazer com que ele se torne, um dia, quem sabe, um dos maiores canais de língua portuguesa de luta livre no mundo. E a gente conta com vocês nessa jornada. Vem com a gente e vamos assistir o resumo do Monday Night Raw do dia 14 de abril de 2025. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E se tem uma coisa que a gente pode contar é que o Raw e o SmackDown antes da WrestleMania geralmente não tem muita coisa importante, principalmente o Raw. Por quê? Porque eles costumam preservar os lutadores para o show dos imortais. Ninguém quer sofrer uma contusão em cima da hora nem nada do tipo. Mas hoje nós tivemos umas lutas bem interessantes que deram prosseguimento a algumas feuds que vão se desenrolar na WrestleMania. Então é interessante a gente perceber como que a WWE está tentando amarrar ainda algumas pontinhas para as lutas que acontecerão na WrestleMania. E o show dessa semana, ele começou com o Gunther. Na verdade, o Gunther, segundo o Michael Cole, teria uma entrevista agendada com ele mais para frente no show. Mas o Gunther resolveu simplesmente abrir os serviços e vir para o ringue imediatamente. E basicamente, quando o Michael Cole começa conversando com ele, e começa a perguntar para ele sobre o ataque que o Gunther deu no Jimmy Uso algumas semanas atrás, o Gunther ele fala que começa a falar que ele ouviu o Jay falando que não estava mais com medo dele e tudo mais, e aí ele simplesmente ignora o Michael Cole, pega o microfone, fala pro Jay que ele vai se catar, que ele é um monte de lixo. Ele fala que ele é um grande campeão, que ele ficou como campeão, está como campeão há mais de 80% do tempo dele na WWE, que ele é o maior campeão mundial peso pesado da história, que ele se recusa a deixar qualquer um como o Jey Uso arruinar isso para ele, que o Jey Uso não importa, que o Jey Uso não pode amarrar suas botas, enfim. O Gunther ele esculhamba com o Jey Uso, né? Ele vai falando no microfone e ele fala que o Gunther ele manteve o seu controle quando ele atacou o Jimmy Uso e se banhou no sangue dele e tudo mais, dando a entender que o Gunther pode ser ainda mais violento do que ele é comparado com o que aconteceu na semana passada, na semana retrasada, quando o Gunther atacou o Jimmy Uso na cara do Jay. Então assim, foi uma promo, né? O Gunther, ele logo no começo, ele despachou o Michael Cole e mandou ele embora. E foi basicamente uma promo básica do Gunther para poder encerrar ali a amarração da luta que ele vai ter com o Jey Uso mais para frente, né? Então, assim, foi uma forma do Gunther avançar com a história. E aí ele termina a promo dele falando que ele vai ligar para a mãe dele, para a mãe, acho que, assim, da forma como ele falou, me dá a impressão que ele ia ligar para a própria mãe, né? O Gunther ia ligar para a própria mãe, falando sobre como ele gostou de destraçalhar o Jey Uso e se manter como campeão mundial peso pesado. Então, na forma do Gunther promover a luta dele com o Jey Uso, foi uma promo de vilão clássica, o público vaiando o Gunther. Não acho que vai acontecer isso na WrestleMania, porque o público da WrestleMania não é um público casual e o público gosta muito do Gunther, então eu acho que o Gunther na verdade vai ser aplaudido na WrestleMania e o Jay vai ser vaiado. Vamos ver o que vai acontecer, mas foi uma promo bem legal do Gunther, a forma como ele se apresentou como vilão foi bem interessante. Depois disso, a gente teve uma promo da Bianca Belair. Durante o show, a gente viu
três promos gravadas, uma da Bianca Belair, uma da Rhea Ripley e uma da Io Sky. E a Bianca Belair, ela basicamente ela fala, olha, que apesar de ela estar enfrentando todos esses problemas com a Jade Cargill e com a Naomi, é, ela tá focada para a luta com a Io Sky e a Rhea Ripley, que tem um lado diferente dela que vai entrar nessa luta, que ela vai lutar por ela mesma, assim como ela imagina que todo mundo faria, que ela vai usar tudo o que ela pode para mostrar que ela é a melhor Bianca que já existiu, que ela venceu a Elimination Chamber, a Bianca que nunca perdeu na WrestleMania, isso é interessante ela citar essa streak que ela tem na WrestleMania, e ela vai ser a melhor, a mais rápida, né? Ela utilizou vários adjetivos em inglês que terminam com EST, né? A toughest, fastest, best, né? Ela usa essa sequência, né, de adjetivos para poder usar o EST, né? E que ela fala que não há nada que a Io ou a Rhea possam fazer para pará-la, porque você não consegue soletrar a WrestleMania sem EST, sem as letras EST. Então, assim, uma promo também bem tranquila da Bianca Belair. Achei interessante ela ter citado o fato de que ela está invicta na WrestleMania, ela está 4-0. E assim, a gente já começa a suspeitar de uma tendência, de uma historiazinha aqui, de um fio de história para Bianca na WrestleMania. Então, eu vou deixar a minha opinião para isso para o vídeo de preview dessa luta que deve ir ao ar em breve aqui no canal. Depois dessa promo, nós tivemos uma luta da Bayley com a Liv Morgan, foi a primeira luta da noite, e eu vou te falar, a noite foi excelente em matéria de lutas, tá? Novamente, o Monday Night Raw apresentando excelentes lutas, foi uma luta bastante técnica das duas, provando que as duas casam bem lutando, muito técnicas as duas, e a luta ela termina, a Raquel ela tenta interferir na luta mais pro final, a Bayley acerta dela com neckbreaker, a Liv acerta a Bayley com backstabber, ela vai pro Oblivion, a Lyra segura a perna da Bayley, então ela não toma o Oblivion, porque o juiz estava tirando a Raquel Rodrigues do ringue. Quando isso acontece, a Bayley aplica um pinfall do estilo Jackknife, aquele que ela pula por cima da adversária, e ela ainda por cima cruza a perna nas pernas da Liv. É uma forma diferente do pinfall Jackknife, que eu já vi, nunca tinha visto. E com isso ela impede a Liv Morgan de chutar. E aí ela consegue a vitória depois de 11 minutos. Uma boa luta para abrir os serviços da noite. E que mostra a história se desenvolvendo entre essas quatro. Né? E aí é interessante porque a Bayley vencendo, se no WrestleMania elas perderem por causa da Lyra, de repente tomando pinfall por algum motivo, isso justificaria um heel turn da Bayley. Então a gente está imaginando que é muito possível que a Bayley tenha um heel turn na WrestleMania. Vamos ver se isso vai se cumprir. Depois disso e de mais alguns cenários do Rey Mysterio se preparando para entrar, para lutar com Julius Creed e tudo mais, nós vemos uma promo da Rhea Ripley, onde ela fala que ela consegue enxergar através da Bianca Belair e das suas intenções, fala que a Bianca gosta de brincar com as emoções da Rhea, que a Bianca está tentando fazer a Rhea ficar mal nessa história e que ela não vai parar antes de ganhar novamente o título. Ela fala que ela aconselhou a Io Sky a desfrutar de todo momento que ela tiver com o Campeonato Mundial Feminino, e que ela mal pode esperar para fazer a Bianca sentir o que é, como é que é quando a Rhea Ripley é a vilã da história, e relembrando um pouquinho do período dela no Judgment Day. E ela fala que no WrestleMania 41 ela vai pegar de volta o que é dela. Então, assim, uma outra promo bem legal da Rhea. A Rhea, ninguém pode falar nada aqui das promos dela, as promos delas são muito boas. E vale ressaltar também aqui o fato de que tanto a Bianca focou mais na Rhea, quanto a Rhea focou mais na Bianca nas promos dela. Elas basicamente passaram batido pela Io Sky e só citaram ela. Mas muito claramente, uma focou na outra, né? na conversa, no diálogo, nessas promos gravadas. Então aumenta aquela história que a gente sabe de que elas estão menosprezando a Io Sky, né? Elas estão basicamente
focando uma na outra e estão esquecendo um pouco da Io Sky, meio que tentando tirar ela da história. Então é interessante a gente ver essa narrativa sendo colocada, porque aponta para um cenário bem possível, bem plausível da Io Sky acabar levando essa luta e por conta dessa picuinha da Rhea da Bianca perdendo o foco que conquistar o campeonato. Depois disso nós fomos para a segunda luta da noite, que foi Rey Mysterio contra o Julius Creed, e olha, foi outra excelente luta. E a gente não fala muito do Julius Creed e dos Creed Brothers, mas assim, os dois eles são excelentes lutadores, especialmente o Julius. O Julius, inclusive, ele tem credencial de luta olímpica verídica, ele tá no time do Daniel Cormier, no The Ultimate Fighter, treinando os lutadores no wrestling. E, cara, o cara é muito bom no ringue. Assim, ele é um cara que, se melhorarem a persona dele, se tirarem ele dessa American Made e botarem o cara, de repente, para crescer sozinho, pode ser que ele tenha um futuro na WWE. Porque o cara no ringue ele é muito bom. E ele fez uma luta muito boa com o Rey Mysterio. Uma luta de um cara grande e forte contra um cara muito ágil da luta livre. Então é aquele estilo de luta em que o Rey usa a agilidade e o Julius usa a força. Inclusive teve uma cena assim brilhante, um momento da luta marcante, que foi quando o Julius levantou o Rey na posição para dar o suplex, mas ele manteve o Rey Mysterio em pé. Ele estava do lado de fora do ringue e ele subiu os degraus pro ringue segurando o Rey Mysterio verticalmente. Então, assim, mostrando força e capacidade de conseguir manter o Rey lá em cima. O Rey também, claro, tem que colaborar com isso, né? Então, assim, foi realmente impressionante. Mas a luta ela termina com o Rey Mysterio vencendo, né? Após ele acertar um 619 e um Drop the Dime, né? Que ele pula e dá um splash no Julius Creed. E aí ele acaba vencendo a luta depois de 10 minutos. E também é importante notar que durante a luta o Rey Mysterio estava com a LWO, o Julius estava com a American Made, os 6 subiram no apron, o juiz mandou todo mundo embora, todo mundo foi pro backstage, e aí no final da luta El Grande Americano tentou interferir na luta, mas não conseguiu, né? Então foi nessa situação que o Rey acabou vencendo a luta. Uma outra luta muito boa, 10 minutos, mas assim, que muitos movimentos rápidos. Se você bota essa luta, dá mais 5 minutos para ela, seria um clássico. E aí, depois da luta, a história é o Grande Americano aparecendo de novo, botando um pedaço de metal na máscara, eles mostram depois no replay. E aí ele acerta o Rey Mysterio de novo com a cabeçada, né, com aquele pedaço de metal. O Dragon Lee ele entra no ringue junto com os demais membros da LWO para poder pegar o Grande Americano. O Grande acerta o Del Toro, acerta uma cabeçada correndo no Dragon Lee e depois vai para o alto da corda, ele acerta a cabeçada no Rey. Então foi a sequência de histórias ali e o Grande Americano saiu por cima no final desse segmento, então foi muito interessante. E é interessante como é que eles estão empurrando essa história do pedaço de metal na máscara do Grande Americano como uma arma que ele utiliza, né? E lembrando que a gente ainda não sabe quem é o Grande Americano, muita gente fala que é o Chad Gable, mas eu sinceramente não vejo uma grande similaridade ali. Então eu tenho minha opinião de quem pode ser o Grande Americano. Se você quiser saber, dá uma olhadinha no vídeo de preview da luta de Rey Mysterio e o Grande Americano. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês poderem ver. Depois disso a gente vê uma troca de promos, né? Primeiro o War Raiders falando nos bastidores, falando que o New Day acha que é a melhor luta dupla do mundo, mas eles não conseguem enfrentá-los. E lembrando do ataque da semana passada, que o New Day foram para cima do pescoço do Eric, e falando que isso levou a luta a um novo patamar e que agora não vai ser nem uma luta nem uma briga, vai ser uma guerra. E o New Day depois sendo entrevistado pela Jackie Redman, eles falando que eles já tiveram em guerras, que eles estão em guerras o tempo todo, que eles vão tomar os títulos de volta e eles são a maior dupla do planeta e o público tem que se ajoelhar e agradecer a Deus pelo New Day. Essa é a nova frase de efeito do New Day, né? Fazer o público agradecer a Deus pelo New Day. E essa foi o encerramento desse segmento, né? Então foi uma forma
de alavancar a luta que vai para WrestleMania, apesar de não ter muito hype nela, foi meio que jogada em cima da hora. Depois disso nós tivemos a terceira luta da noite, e essa luta ela foi marcada na semana passada, a luta do AJ Styles contra o Karrion Kross. Lembrando que o Karrion tá meio que tentando vilanizar o AJ Styles, trazer ele pra vilania, né? E eles fazem novamente uma outra luta muito boa, inclusive uma luta até que não foi muito longa, uma lutinha de 8 minutos, mas que o AJ vence, né? Na trocação deles. O AJ Styles acerta um Karrion Kross com forearm, ele vai pro lado de fora, se embola ali com o Karrion, acerta o Karrion se afasta das cordas, o AJ acerta um Phenomenal Forearm lindo, ele voa, inclusive eles mostram uma imagem aérea do AJ acertando o Phenomenal Forearm, então a gente vê ali a amplitude do golpe dele, o quanto que ele pula quase que depois do meio do ringue para acertar o golpe, e ele dá o pinfall depois de 8 minutos, ainda assim foi uma luta muito boa. E aí depois da luta, o Logan Paul ele aparece, né? O público vaiando demais o Logan Paul, como esperado, como imaginado. E aí, depois de esculhambar um pouquinho com a plateia de Sacramento por estar vaiando com ele e tal, ele fala que a luta deles na WrestleMania vai ser boa e tal. E aí o Logan fala pro AJ que vou mostrar uma coisa pra você, pra mostrar assim o que você vai enfrentar na WrestleMania. E aí o Logan Paul mostra um videozinho, né? Um vídeo mostrando a vida dele, a carreira dele e tal. E aí depois do vídeo o AJ chega e fala: que vídeo lindo, que videozinho lindo, cara, interessante. Por que você não faz o seguinte? Por que você não entra aqui no ringue e a gente não antecipa a WrestleMania? O Logan Paul ele ameaça ir na direção do ringue, só que antes de ele entrar, o Karrion Kross volta e começa a atacar o AJ Styles, né? E o AJ ele consegue se virar, o Logan Paul se aproveita, entra também. Durante o tempo, o AJ consegue se virar lutando contra os dois. Ele acerta um DDT reverso no Karrion Kross, mas quando ele vira, o Logan Paul acerta ele com o seu soco, o seu cruzado, e isso faz o AJ sofrer, e aí o Logan Paul utiliza o Pulverizer, que é esse finalizador lindo dele, que é onde ele joga o adversário para cima numa posição de suplex e depois ele gira e faz um DDT. Então assim, é um movimento muito bonito esse Pulverizer do Logan Paul, é um finalizador bem interessante e só alimenta ainda mais o hit para a luta que eles vão ter na WrestleMania. Que assim, a gente não pode falar nada do Logan Paul com relação à luta, tá? Esse cara, ele treina muito para ele performar bem no ringue. É uma pena só que ele aparece muito pouco. Ele como pessoa é intragável, né? Todo mundo detesta o cara, mas ele é o heel perfeito, né? É o heel perfeito para luta livre. E ele tem movimentos para luta, então vai ser interessante ver essa luta aí. Eu acho que tem chance de ser uma das melhores lutas da noite, inclusive. Não que tenha lutas ruins para WrestleMania, assim, a gente está vendo todas as lutas que estão sendo casadas estão muito boas. Depois disso a gente vê uma promozinha do Chad Gable que acontece no intervalo, né, com o American Made, onde ele fala que ele tá triste de não estar na WrestleMania, mas está feliz pela grande americana estar na WrestleMania, enfim. É normal isso. E aí ele fala que é a 13ª WrestleMania do Rey Mysterio e que vai ser um número azarado para ele, já que a grande americano vai se sacramentar como o maior luteador da história. Então, só alimentando essa historinha aí do Chad Gable. O Michael Cole até na transmissão ele fala assim: pô, Pat, por que você acha que o Chad Gable tá tão investido no El Grande Americano? E aí o Pat McAfee ele dá uma de esquivada ali e fala: não, é porque ele descobriu o El Grande Americano, tá? Ele tem esse carinho por ele e tudo mais. Então é bem interessante a gente ver essa história e a narração em inglês fazendo essas graçolas aí com o Chad Gable e o El Grande Americano. Depois disso a gente vê uma promo do Jey Uso no ringue, né? Ele vem, na verdade, ele vem pra arena e ele sobe na mesa dos comentaristas, né? Pede para fazer um hitzinho de novo, né, com o público e tal. Aí depois das graçolas com o público, que leva um bom tempo, ele fala que ele queria ver o Gunther na semana passada, mas hoje ele quer falar com o público. Ele fala que a mãe dele tá na plateia em algum lugar. Legal, achei interessante a referência, por causa da história da mãe na semana passada. Na semana passada, né, na promo dele, na cara do Gunther. E aí ele fala que
ele tá focado na luta, na família, nos fãs, que o Gunther ele é meio maluco, mas ele acha que o Gunther tá com medo. E ele disse que o Gunther ele falou pro Gunther que ele vai chutar o traseiro do Gunther na frente de 60 mil pessoas pelo Campeonato Mundial da WrestleMania, na WrestleMania, e ele espera encontrá-lo no sábado. Então é muito interessante ver o Jay fazendo uma promo que foi uma promo legalzinha, mas não teve nada excepcional. A promo dele da semana passada foi melhor, teve mais contexto. Essa foi uma promo mais genérica, mas novamente eles mantendo os dois ali na mente do público, se preparando para a semana que vem. Eu não sei se de repente eles vão se encontrar no SmackDown. Eu acho que não, acho que vão direto para WrestleMania. Então foi uma forma de arrematar essa feud dos dois. Vamos ver como é que vai ser essa luta na WrestleMania. Depois disso, nós temos uma entrevista do Bron Breakker, né, o campeão intercontinental. Ele está conversando com a Cat Kelly nos bastidores. Quando a Cat pergunta o que a luta na WrestleMania significa para ele, o Bron Breakker ele tá falando tal, e aí, enquanto ele tá falando que vai ser a maior defesa de título da carreira dele, simplesmente ele é atacado pelo Judgment Day, Finn Balor, Dominic Mysterio e o Carlito. Os três estraçalham o Bron nos bastidores. E depois ele fica segurando o braço dele enquanto que os oficiais ficam ali tentando impedir o ataque do Judgment Day. Então, novamente, o Judgment Day amaciando o Bron pro WrestleMania. Vai ser interessante ver como é que vai ser essa luta de quatro fatais aí. É uma das lutas que eu estou mais ansioso para ver, para saber como é que vai ser. Depois disso, nós temos a luta entre Finn Balor e Penta, uma luta que havia sido agendada para hoje também. E foi uma outra luta muito boa desses dois, aliás, uma luta que foi e voltou várias vezes. O Finn Balor chegou a aplicar 3 Sling Blades no Penta. Teve um momento que o Penta aplicou um Sling Blade no Finn Balor, o Finn Balor reverteu com outro Sling Blade. Então, assim, foi uma luta bem interessante. E a luta, ela estava caminhando para o final. O Penta conseguiu fazer o Sacrifice no Finn Balor, que é quando ele puxa o braço do adversário para deslocar o ombro. E depois disso, quando ele foi pro Penta Driver, o Finn Balor contra-golpeou, acabou se enrolando ali para cima dos dois, o Penta acertou um super kick no Finn Balor, e quando ele estava preparando para novamente aplicar o Penta Driver, o Carlito e o Dominic apareceram. O Finn Balor fez o rolamento da morte para conseguir apenas uma contagem de 2. O Finn Balor deu um outro Sling Blade, deu um running drop kick. Quando isso acontece, a música do Bron Breakker toca. Ele vem pro ringue, o Finn Balor manda o Carlito ir atacar. O Carlito se manda, ele atravessa o ringue, foi muito legal. Né? Ele falou, não vou pegar aquela spear de novo não. E aí o Bron ele invade o ringue, acerta o Finn Balor com uma clothesline, e isso acaba com a luta, vitória por desclassificação do Finn Balor. E depois da luta foi interessante porque o Dominic e o Carmelo atacaram o Bron, mas o Bron ele não só desviou, como ele acertou as cordas, voltou e acertou um spear duplo no Carlito e no Dominic ao mesmo tempo, cara. Foi uma coisa linda de se ver. E depois ele tenta ir para cima do Penta com o spear, mas o Penta ele evita com um chute. O Penta acerta uma Huracanrana jogando o Bron para fora do ringue. Ele depois acerta um crossbody no Bron, no Dominic e no Carlito. O Penta, né, faz isso atacando os três do lado de fora. E isso faz o Penta celebrar enquanto o Finn Balor tá ali no corredor. E o Bron, ele do lado de fora segurando o joelho. E aí, assim, o juiz checando como é que o Bron tava. Foi um negócio meio assustador. Porque quando tem essas conversas assim, às vezes a gente fica preocupado de ter alguma contusão, alguma coisa. E assim, se tiver acontecido algum problema de joelho do Bron, cara, isso aí pode até garantir que o título vai mudar de mãos na WrestleMania, né? Então a gente vai fazer um preview dessa luta depois, vocês vão saber qual vai ser minha aposta para vencer essa luta, mas o fato é que a gente já fica um pouquinho preocupado com o Bron, com esse problema de joelho dele. Depois disso a gente teve uma promo da Io Sky, né, em japonês, com a legenda em inglês, onde ela fala que a Bianca e a Rhea continuam discutindo entre elas e continuam esquecendo dela como campeã.
né? E ela lembra que elas vão ter que passar por cima dela para chegar ao título e que a Io, ela não tem medo de enfrentar as duas. Ela já derrotou as duas no passado e vai fazer de novo. E aí ela começa a falar em inglês dizendo que na WrestleMania elas nunca vão esquecer o nome da Io Sky, a campeã mundial peso pesado. Então foi assim, uma boa promo da Io Sky. Faz uma parte em japonês, onde ela se sente mais confortável. Depois ela faz uma parte em inglês, um inglês meio quebrado, mas ela consegue se comunicar bem. E aí eu mostrou personalidade, mostrou ali uma capacidade de coragem, né, de enfrentar as duas, apesar de ser uma lutadora mais baixa, a gente sabe disso, mas ela acaba compensando com suas capacidades aéreas. Então vai ser bem interessante essa luta e eu tenho certeza que a gente vai se amarrar nessa luta de ameaça tripla. Depois disso eles passaram o card da WrestleMania, né? E aí foi interessante, eles ainda não mostraram a luta do Randy Orton, né? A gente ainda tá na dúvida se o Randy Orton vai lutar na WrestleMania ou não. Acho que vai. A questão é contra quem ele vai lutar. De acordo com o que aconteceu na sexta-feira, o que está se caminhando é para que o Randy Orton enfrente o Solo Sikoa. Mas tá todo mundo querendo outros lutadores, né? Tem gente falando que gostaria do Aleister Black, tem gente que fala que gostaria do Rusev. Eu particularmente adoraria o Rusev na WrestleMania e lutando contra o Randy Orton. Mas teve gente até falando que gostaria do Jeff Hardy, né? O Jeff Hardy que tá com o contrato da TNA, mas tem aquele acordo de cooperação da WWE com a TNA, então ele poderia vir. Mas o que tá se caminhando mesmo parece ser do Randy Orton enfrentar o Solo Sikoa, que vai ser uma boa luta, a gente tem certeza. Depois disso teve uma cena interessante, que já se encaminhando para o final, o Paul Heyman estava esperando o Roman Reigns nos bastidores, e aí o CM Punk vem e senta do lado dele. E aí abraça o Paul, fala que, ó, tô tentando trocar uma ideia ali, não sei o que e tal. E aí enquanto isso acontece, vem o carro do Roman Reigns e ele aparece. E aí quando ele aparece, ele olha assim pro lado, e aí sabe aquela coisa de mulher traída? Sabe, que encontra o marido com outra, parece a cara do Roman Reigns quando ele vê o Paul Heyman ali com o CM Punk do lado. É uma cena bem engraçada. O Roman Reigns ele vai na direção do ringue, né? E o Paul Heyman vem atrás dele. Ele entra no ringue junto com o Paul Heyman. E aí, quando o Roman Reigns ele vai falar, o Paul Heyman ele fica ali com o microfone, né, esperando o Roman Reigns botar a mão para ele poder dar o microfone, só que o Roman Reigns ignora o Paul Heyman, praticamente passa por cima dele e pega o microfone do lado de fora com uma pessoa do apoio, o que faz o Paul Heyman ficar meio bolado. E aí ele começa ali um papo sobre o Paul Heyman estar traindo o Roman Reigns, né? Ele fala, poxa, olha só, vocês sabem, eu aprecio que o mundo ame o chefe tribal. Você nunca trai o chefe tribal, mas algumas pessoas traem, né? E aí ele pergunta pro público quem eles acham que traiu o Roman Reigns, né? O chefe tribal. Aí o público manda um palavrão lá, tá assim, você estragou tudo, alguma coisa assim, alguma coisa semelhante. O Roman Reigns ele fica botando o microfone assim perto, né, da plateia, né, e apontando pro Paul Heyman. E aí ele chega, o Paul Heyman ele chega e fala, olha, não foi uma traição, eu paguei um favor de volta, né? E aí o Roman fala, olha só, é interessante que geralmente você paga o favor você mesmo, né? Quando você deve um favor. E a única pessoa que está sendo ferrada nessa história desse favor é ele, o Roman. Não, o Paul Heyman não tá nem aí. Porque, assim, ele fala, olha, se você conhece o Tribal Chief, se você conhece o chefe tribal, você deveria saber que ele não pede favores, ele toma o que ele quer. E ele fala que ele não pediu favor nenhum, ele não pediu pro CM Punk ajudar ele no War Games no ano passado, quando a equipe estava com um a menos, quando a New Bloodline conseguiu o Bronson Reed, e a equipe da Bloodline ficou com uma pessoa a menos, eles precisavam botar 5 na luta, né? E ele não pediu favor nenhum, ele não pediu pro Paul Heyman ir atrás de ninguém, né? Então, assim, ele não pode pagar o favor idiota que o Paul Heyman pediu para que o CM Punk participasse da luta. Nisso que ele tá falando isso, vem o Seth Rollins, né? E o Seth Rollins entra no ringue, e aí ele fala que o Roman Reigns finalmente está entendendo, está botando as peças junto
e fazer as coisas por si mesmo, né? Porque ele, esse tempo todo ele sempre teve Paul Heyman do lado dele e tal. E aí ele fala que só tá faltando uma pecinha, né? Porque o Seth Rollins ainda tem que encerrar com o Roman Reigns na WrestleMania. E o Seth fala que esse é a maior triple threat da história. E aí eu posso listar mais 5 triple threats na WrestleMania que foram melhores do que essa, que tiveram um impacto muito melhor, muito maior do que essa. Mas ele fala que o vencedor não pode ser o Roman Reigns. Ele esculhamba o Roman Reigns porque ele só aparece quando é conveniente a ele. E que se isso acontecesse, os negócios iriam acabar. Também esculhamba o CM Punk, fala que CM Punk não pode ser o vencedor da Triple Threat, porque se todo mundo que fosse ser o cara da companhia, quando ficasse irritadinho, fosse embora e levasse a sua bola embora e voltasse 10 anos depois, o negócio também iria acabar. Então, assim, novamente Seth Rollins só falando verdades em relação aos dois, né? Ao fato do Roman Reigns lutar raramente e ao fato do CM Punk ter abandonado a companhia por 10 anos, né? E aí o Seth Rollins ele fala que aí é interessante, o Seth Rollins ele bota uma pulga na orelha do Roman Reigns e ele fala o seguinte, olha, favores não acontecem por acaso, eles são uma escolha. E o Paul Heyman, Seth Rollins, escolheu não botar o Paul Heyman no hospital na semana passada. E ele fala que o Paul Heyman é um pedaço de bosta, que ele não espera que ele responda o favor, devolva o favor que ele tem com o Seth Rollins. E ele fala que o Paul Heyman está no corner do CM Punk não é por acaso, foi uma escolha. Então não foi o favor, o Paul Heyman escolheu aceitar o favor do CM Punk e aceitou fazer isso por escolha própria, aceitou por escolha própria ficar no corner do CM Punk. E aí foi muito interessante isso faz o Paul Heyman, isso faz o Roman Reigns perceber que o Seth Rollins estava certo, que o Paul Heyman fez a sua escolha e ele fez a escolha dele, o Roman Reigns. E o Roman Reigns ataca o Seth Rollins, bota o Seth Rollins para baixo, e aí o Paul Heyman fica todo feliz, fica todo alegre e fala que ele reconhece o chefe tribal. Só que o Roman Reigns ele se volta contra o Paul Heyman, mete a mão na cara dele e empurra o Paul Heyman, jogando o Paul Heyman no chão. Basicamente dizendo que ele não quer mais saber do Paul Heyman. E nisso que ele faz isso, a música do CM Punk toca. CM Punk ele vem pro ringue, ele dá um clothesline no Roman Reigns, ele vai checar o Paul Heyman para ver se o Paul Heyman tá ok. O Roman Reigns entra de volta, o CM Punk se vira e toma um spear do Roman Reigns caindo no chão. Nisso que tá rolando isso, o Seth Rollins ele pega uma cadeira e dá uma cadeirada nas costas do Roman Reigns. E aí é que vem a sacada que muita gente percebeu. Quando o Seth Rollins ele veio pro ringue, ele veio com uma vestimenta muito parecida com a vestimenta dele da época do Shield. E aí a cadeirada do Seth Rollins no Roman Reigns por trás relembrou muito a cadeirada que ele deu quando ele traiu o Roman Reigns lá atrás, quando o Shield foi partido com a traição do Seth Rollins e o Seth Rollins se aliando à autoridade. Então foi muito interessante ver esse flashback daquilo que aconteceu lá atrás. E aí o Roman Reigns ele cai, o Seth Rollins acerta o Punk com um stomp, o Punk estava se recuperando ainda do Spear, então o Seth Rollins acerta um stomp no CM Punk. O Roman Reigns, que estava se recuperando da cadeirada, está tentando se levantar, o Seth Rollins vai e acerta um stomp no Roman Reigns e ele fica por cima, encerrando o episódio dessa semana. Então foi muito interessante esse segmento final desses três, o Seth Rollins ficando por cima. Às vezes a gente fica meio preocupado com aquele tipo de booking onde uma pessoa que fica por cima, ela perde a chance de vencer no especial seguinte. Então, assim, eu olhando a história, eu estava imaginando que o Seth Rollins iria vencer a luta com uma traição do Paul Heyman, mas agora eu já não tenho tanta certeza disso, porque o Seth Rollins ficou por cima nesse show no Monday Night Raw. Então isso pode indicar que ou o CM Punk ou o Roman Reigns irão vencer o main event da WrestleMania. Então, assim, é uma situação interessante, é uma feud interessante. A única pena realmente que todo mundo está falando isso é que essa feud deveria trazer um algo a mais. Ela deveria valer algo. Se essa feud tivesse um algo a mais, se ela valesse algo a mais,
ela seria muito mais interessante. Mas o fato é que a gente com certeza vai ter uma boa luta. E aí é muito engraçado o pessoal do chat falando que essa luta ela vai valer a guarda do Paul Heyman. Tipo assim, como se o Paul Heyman fosse uma criança sendo disputada pelos pais. Eu achei brilhante, porque é exatamente isso que está acontecendo. Primeiro foi a história do favor do CM Punk, e a partir do momento que o favor do CM Punk foi que o Paul Heyman ficasse com ele, isso acabou gerando uma disputa aí sobre quem vai ficar com o Paul Heyman. O CM Punk tá querendo, né? Ele tá ali próximo do Paul Heyman. O Roman Reigns já jogou o Paul Heyman embora. O Seth Rollins só ficou falando verdades pro Paul Heyman sobre os dois. Então, assim, tá muito interessante essa história. Com certeza vai ser uma boa luta, o main event do sábado. E é aquela luta assim que o resultado está completamente imprevisível. Eu tenho um tempo até gravar o vídeo de preview dessa luta. Até eu gravar esse preview, eu vou decidir quem vai ser a minha aposta para vencer. Mas vai ser muito legal. Então, com isso, a gente encerra o Monday Night Raw dessa semana, o último Monday Night Raw da estrada para WrestleMania. Eu queria saber o comentário de vocês. Quem vocês acham que vão vencer as lutas que foram mencionadas no show de hoje? Io Sky, Rhea Ripley e Bianca Belair. Quem vocês acham que vai vencer? Luta do campeonato intercontinental. Quem vocês acham que vai vencer? Luta pelo título de duplas femininas. Quem vocês acham que vai vencer? Luta Triple Threat entre CM Punk, Seth Rollins e Roman Reigns. Quem vocês acham que vai vencer? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber as opiniões, as apostas de vocês pra gente ver o que vai acontecer até a WrestleMania. E se vocês quiserem acompanhar todos os nossos outros vídeos da estrada para a WrestleMania, acompanhe a playlist que eu vou colocar aqui na tela agora e não deixem de fazer todas as outras coisas que vão ajudar o nosso canal a crescer. Eu vejo vocês do outro lado, um grande abraço, até mais.